Olá, irmãos. Hoje eu queria meditar em mais um capítulo de Atos, que é o capítulo 22, em que Paulo está ali, ele foi preso no templo, né? E aí ele pede ao comandante para poder falar às pessoas, e ele fala em aramaico, para que eles vejam que ele é um judeu, né? E ele diz: eu sou judeu, eu fui instruída aos pés de Gamaliel, que era um mestre reconhecido por todos, zeloso para com Deus. E ele fala que ele perseguiu o caminho. O caminho era o cristianismo, que era conhecido como uma seita chamada Caminho. Eu persegui o caminho, eu prendi pessoas, eu recebi cartas do sumo sacerdote, dos anciãos, para perseguir, eles são testemunhas disso. Só que quando eu ia para Damasco, eu vi uma grande luz do céu que brilhou ao redor de mim. E eu caí, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. As pessoas que estavam com ele viram a luz, mas não perceberam o sentido da voz, ou não entenderam o que a voz falou com ele, né? E eu perguntei: o que farei, Senhor? Ele diz aqui nesse capítulo: o que farei, diz ao Senhor. E o Senhor diz: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. E ele tinha ficado cego por causa da luz, da intensidade da luz, e foi guiado por aqueles que estavam com ele. E aí ele conta que um homem chamado Ananias, piedoso, bom testemunho entre os judeus, esteve com ele e disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. E naquela mesma hora ele recobrou a visão e olhou para ele. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta, homem, recebe o batismo, lava seus pecados, né? Invocando o nome dele, do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ainda fala com ele: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito, aí nesse lugar, em Jerusalém. E ele começa a falar: ah, Senhor, tu sabes que eu encerrava as pessoas na prisão, eu pegava aqueles que criam em ti, quando o sangue de Estevão foi derramado, eu fui testemunha, eu não fiz nada, eu consenti. E o Senhor: cala, Paulo, cala, para de falar. Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E aí, quando ele cita a palavra gentios, o povo fica alvoroçado e com raiva. Meu Deus, pelo preconceito que eles tinham dos gentios. E aí eles começam alvoroçados, querem bater em Paulo, querem açoitá-lo, e aquilo vira uma confusão, até que o comandante chegue e segure Paulo das mãos dos judeus. E aí a gente pensa: Paulo
Só por falar o nome dos gentios, quase foi linchado por aquela multidão, porque eles odiavam, eles tinham um enorme preconceito contra os gentios. Será que isso mudou? Hoje a gente olha para o mundo, olha para os ataques que teve em Israel, em que várias pessoas sofreram e outras que nem sequer ligaram, não se importaram com as pessoas que sofreram, com os que morreram, com crianças assassinadas, pelo ódio que tem de um povo, pelo preconceito contra o povo. Hoje nós vemos o nosso país dividido entre esquerda e direita. Aqueles que são conservadores são odiados. Existe um preconceito. Não falo de cristãos aqui, estou falando apenas de conservadores e outros da esquerda. Será que não é a mesma coisa? Será que não há o mesmo preconceito que alguém que é conservador, que crê no Senhor Jesus, que é um cristão, porque os cristãos são conservadores. Nem todo conservador é cristão, mas todos os cristãos são conservadores. E aí, por serem isso, eles merecem ser jogados ao canto. E a gente olha para isso, e a gente olha para esse preconceito que era o mesmo daquela época. Mudou alguma coisa? Não, não mudou, irmãos. Sabe por que não mudou? Porque isso é o pecado no homem. As pessoas nascem, as pessoas morrem, povos vão, povos vêm, e o pecado continua o mesmo. O pecado é o mesmo no coração do homem. E esse pecado é que nos faz fazer isso. E é esse pecado, irmãos, que nos faz repetir, que o mundo se repete. Aí a gente pensa, o mundo é um ciclo. Não, não é um ciclo. O pecado é sempre o mesmo no coração do homem. Sempre vai existir ciúme, ódio. Tudo isso que nós vemos hoje. A maldade, apenas por falar em alguém que eles não gostavam. E eles já querem matar, eles querem linchar, eles querem... É o preconceito, ele sempre vai existir, porque ele está no coração do homem. Então, louvemos ao Senhor, porque Ele nos deu a graça de nós podermos ver isso, de nós podermos viver de acordo com a vontade dEle, que não é esse preconceito, tanto não é que Paulo foi escolhido para levar o evangelho aos gentios. Muitos judeus se converteram, creram no Senhor Jesus, assim como muitos gentios. Mas sempre tem aqueles que rejeitam e que o coração está endurecido pela maldade, pelo ódio, pelo ciúme, pelo preconceito, endurecido pelos pecados. E isso não muda. Desde o início dos tempos, nós estamos falando aqui de 2000 anos atrás. E assim será, foi há 2000 anos, está sendo agora, e assim será, até que o Senhor Jesus volte. Volte para o juízo, que muitos não creem. Mas na hora que ele surgir,
e eles veem que é verdade, talvez eles tentem se arrepender e não consigam. Enfim, estejamos prontos, irmãos, sempre prontos, dentro da vontade do Senhor. E aconteça o que acontecer, nós sabemos que nós já somos vencedores em Cristo Jesus. E viveremos num mundo onde não haverá mais pecado, nem preconceito, nem ódio, nem nada. É isso que nós podemos tirar dessa lição. O pecado continuará, mas o nosso Senhor virá, com certeza, virá e trará alegria para aqueles que são dele. Infelizmente, juízo para os que rejeitam, para os que não aceitam, para os que estão com o coração endurecido. E quando eles virem, será tarde demais para se arrependerem. Então, por isso, devemos falar a palavra de Deus a todo aquele que tivermos oportunidade, para que eles tenham chance de se arrepender, de conhecer o Senhor Jesus e esse Deus maravilhoso. Vamos lutar pelos que estão perdidos, levar eles a oportunidade de serem reconciliados com Deus. É o que desejamos, é o que queremos, é o que o Pai quer e o que o Senhor Jesus nos determinou. Amém? Até o próximo vídeo.